a coisa mais grave do que vocês possam imaginar, entendeu? É, vou explicar a situação. É sobre o oitavo Papa que está para vir. É um dos 7 que já morreu. É o João Paulo II. E as igrejas, o qual vocês congregam lá, ninguém está falando nada disso. O intuito deles é somente dinheiro. Vocês podem reparar que eles pegam o dinheiro, né, que eles chamam de dízimo, para poder eles terem o benefício próprio deles. Eles não querem saber de vocês e muito menos dos pobres, porque os pobres não podem beneficiar muita coisa para eles, entendeu? Aí o que acontece? Eles são sanguessuga, parasita, eles só querem dinheiro, principalmente esses que estão em alta mídia. Eu não vou nem falar o nome desses parasitas, entendeu? Que eles não eram nem para estar lá, cara. Eles não eram nem para estar vivo. Eles não têm nenhum merecimento de pegar um lápis quebrado e falar que é dono daquele lápis, entendeu? O que acontece? Lá em Apocalipse 17 está escrito assim: 5 já caiu, está em Apocalipse 17, falando sobre os 7 reis. Pode botar lá que vocês vão ver. 5 já caiu, um ainda vive e o outro ainda não é vindo, mas convém que dure um pouco de tempo. Vocês podem reparar que o apóstolo João, ele falou que um ainda vive, ele não falou que tinha morrido. E o outro ainda não é vindo, mas quando viesse, convém que durasse um pouco de tempo. Aí o que acontece? O Bento XVI ficou vivo durante um tempo, enquanto o Papa Francisco estava vivo também. Só que um morreu e não demorou muito tempo, já foi o outro logo atrás, né? E nisso foi os 7 reis. Mas eu vou explicar para vocês o porquê dos 7 reis e porquê deles, entendeu? Tem uma explicação para isso. Está dizendo que o oitavo é um dos 7 que já caiu, entendeu? Quando vinha o oitavo, quando esse Papa João Paulo II se levantar, você se ajoelha e começa a rezar de dia e de noite, isso sem parar, porque vocês não sabem a fome suprema, a sede suprema, a miséria ultra suprema. Isso jamais aconteceu desde lá, da época desde quando o mundo foi feito até os dias de hoje. Vocês podem ver exatamente o que eu estou falando no Daniel 12. Abre lá a Bíblia de vocês e coloca lá Daniel 12. Ou até no celular de vocês também. Bota no Google aí, bota assim, Daniel 12. Só lê o início, entendeu? É bom ler tudo, mas lê só o início, que vocês vão entender o que eu estou falando, entendeu? Sim, é isso mesmo que vocês entenderam quando vocês leram Daniel 12. O Miguel, o arcanjo Miguel, ele está aqui em carne e osso, igual o nosso rei. Quando ele veio, ele desceu dos céus, né? Então, ele desceu também. Mas o Miguel não está sozinho. Ele tem o Gabriel, tem o Uriel, Raguel, Rafael, Saraquiel. Estão os 7 príncipes aqui na Terra, entendeu? E eles vão entrar em ação, não da maneira que vocês acham que eles vão entrar, mas primeiro tem que haver esse caos, entendeu? Porque se eles vierem agora, ninguém vai valorizar nada, entendeu? E sim, vai vir uma terceira guerra mundial devastadora que vai se arregaçando com tudo. Agora eu vou explicar para vocês o porquê desses 7 reis que eu estou falando para vocês. Em 1929, houve o Tratado de Latrão. O presidente Benito Mussolini, na Itália, cedeu um pedaço de terra para Santa Sé, né? Que até então os cardeais, né, ficavam do lado dos reis. Isso para poder ficar manipulando eles, para poder fazer a maldade deles. E eles escolheram exatamente os reis da terra que vocês estão imaginando,
praticamente todos eles estão trabalhando para o mal. Entendeu? Ninguém ali está preocupado com você não, meu irmão. Eles querem que nós, sejamos escravos deles. Tá entendendo? Só que a minha escravidão acabou. Isso encerrou, isso acabou. Agora, daqui para frente, é só dor, miséria, destruição e morte. Mas não é o Sete Príncipes que vai proporcionar isso. Primeiro, tem que se levantar o Papa. Nisso do que o Papa vai se levantar, automaticamente vai se cumprir uma outra profecia que está lá escrito na Bíblia, sobre os 4 anjos que está preso no rio Eufrates. Entendeu? Lembrando para vocês que somente um anjo desses que está preso lá já tem o poder de autodestruição, de destruir a terra inteira. Não precisa de Satanás para destruir. Esses demônios são surreais, tanto que é o nosso próprio Deus que prendeu eles lá. Entendeu? E já fizeram vídeo na internet sobre esses demônios. Só que ninguém deu ouvido, ainda fizeram até montagem. Falaram que aquilo ali é mentira. Mas não. A câmera captou um áudio ali do mundo espiritual. E como é que eu sei que é o Papa João Paulo II que vai se levantar? Esse cálculo ele só vai dar certo se você pegar o latim, que é a língua que os católicos usam, e transformar o nome dele para latim, né, que é o algarismo, a língua romana, né, o algarismo romano. É a única língua que as letras significam números, nem todas as letras. O nome dele vai ficar Johannes Paulus II. Nisso, Johannes Paulo II, o que vai acontecer? Você vai fazer o cálculo, vai estar lá batendo o número da besta, que é 666. E vai estar escrito lá assim no final, lá no final. E ele é o 8º. E é um dos 7. E vai a destruição. Aí tá assim. E aquele que era, já não é mais ele, entendeu? O nosso corpo é como se fosse um carro. Um carro, vamos supor, teu pai está andando no carro, o teu pai pode sair do carro e você entrar no carro e dirigir aquele carro. Tá entendendo? O nosso corpo é o mesmo funcionamento. Entendeu? Mas cada um tem sua alma original pelaquele corpo ali. Entendeu? Esse corpo aqui pertence a mim, não pertence mais a ninguém. Mas já como no caso, o João Paulo II vendeu a alma dele para Satanás, para pertencer a uma hierarquia terrível. Porque eu não sei se vocês sabem que a Igreja Católica é comandada pela maçonaria, cara. Tá entendendo? É uma coisa, uma mais diabólica do que a outra. Vocês não têm noção disso, cara. Tá entendendo? Tanto que lá no Michelangelo, que fez lá, né, aquelas ornamentações bonitas e tal. Então, Michelangelo era maçom também. Ele ganhou bilhões ali, né, em várias coisas que eles fizeram. E olha que eles nem fizeram nada. Simplesmente eles venderam a alma deles pro diabo. E agora, vocês vê artistas, atores de novela que vocês viram, todos venderam a alma pro diabo. Eles acharam que comprando um jarro de macumba, né, fazendo um trabalho lá, que o lá tá pago e que Deus não tá vendo nada. Entendeu? Só que isso é bíblico, meu irmão. E outra, vou explicar outra coisa para vocês. Jamais aceite coisas dos outros pegando com a mão esquerda. E jamais aceite qualquer coisa, qualquer comida, qualquer coisa que vocês podem ingerir, entendeu? Dada assim, não, me deu vontade, é um presentinho que eu tô te dando. Não. Aquilo ali é um meio de feitiçaria. Isso está escrito na Bíblia. Não pegue aquele com a mão esquerda, que traz a destruição, entendeu? Mas faça com a mão direita, que é a justiça. Aí o que acontece? Quando você aceita um presente com a mão esquerda, aí o que acontece? As bênçãos que era para ir para você, vai para uma pessoa que não merece um saco de merda. Vocês estão entendendo a situação? Na Bíblia fala que todos somos merecedores. Sim, todos somos. E não existe ninguém melhor do que ninguém aqui na Terra. Eu não sou melhor do que vocês. Mas, perante algumas coisas demoníacas que eu presenciei e que fizeram comigo, o meu nível, o meu valor sobre essas pessoas
Ele rompeu as barreiras do infinito trilhões de zilhões de vezes. Entendeu? Eu sou muito superior a muita gente que está aí na Terra, fazendo coisas de maldades com as pessoas. Até os demônios chegaram e falaram comigo, que os demônios reconheceram isso. O tranca-rua veio falar comigo. Você tira a tua roupa do teu corpo para não deixar o outro pelado. Entendeu? Até ele chegou e mostrou esse respeito sobre mim. Um demônio, cara. Um demônio tem mais coração do que um filho de Deus que não vale nada. Vocês estão entendendo agora a situação? O porquê Deus chegou e fez os demônios? Eu estou falando aqui, não que os demônios sejam bonzinhos, não. Porque se você der mole para eles, eles vão chegar, ó, vai arregaçar vocês. Entendeu? Mas existem pessoas que é tão demoníacas quanto esses próprios demônios. E essas pessoas chegam e se julgam filha de Deus. É isso que eu estou falando para vocês. O recado está dado. Entendeu? Quando levantar o Papa João Paulo II, que é o 8º Papa, é um dos 7 que já caiu. Ore, meu irmão. Ore de dia e de noite, isso sem parar. É sem parar. Fica ajoelhado, se caga, se mija ali, mas não para de orar, meu irmão. Porque a desossa é firme. Entendeu? Eu tô falando. É alto grau eminente supremo que eu tô falando aqui. É perigo ultra supremo. Entendeu? Porque já tá prestes de tudo acontecer. Só falta agora ele se levantar lá do caixão dele de vidro. Pode colocar ele lá. Entendeu? E me apresento a vocês. Eu sou um dos 7 príncipes que está na Terra. Sim, eu sou Miguel, no mundo espiritual. E estou aqui na Terra também. Mas aqui eu tenho outro nome também, que foi me dado aqui quando eu caí na Terra. Entendeu? Sim, todos os anjos são anjos caídos. Independente se seja bem ou mal. Todo mundo caiu aqui na Terra. Entendeu? Menos o nosso rei. Ele não tinha merecimento de cair aqui. E os próprios antepassados de vocês chegaram e julgaram ele à cruz. Entendeu? Bom, se ele viesse aqui nos dias de hoje, com certeza vocês iam fazer também. Mas o Papai do Céu chegou e falou para mim, filho, não julgue. Entendeu? Eu sei, mas eu sei que a maioria não pensava 2 vezes de fazer. Entendeu? Todos aqui vendem a alma por bens materiais e dinheiro. Colocaram o dinheiro e os bens materiais acima do amor, acima da lealdade, acima de qualquer coisa. E assim corromperam as suas almas. E nisso vai apodrecendo seus espíritos, trazendo doenças para o teu corpo físico. E daí é para pior. Daí é para a pessoa chegar e arregaçar logo tudo de vez. E tem muita gente que está aí que quer ser alguma coisa que nunca foi. Ela não foi projetada para ser aquilo. Entendeu? Aqui na Terra. Mas dependendo do que você faça aqui na Terra, faz valer a pena para que você tenha as tuas recompensas no reino dos céus. Um abraço aí para vocês.